A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Nesse dia, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, que se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluias. Uma palavra bastante forte, né? A qual o Senhor tem nos dado um alerta nesse dia. Aleluia, glória a Deus. Aqui temos 2 retratos. O retrato de um homem rico, né? E de um homem mendigo, leproso. O que o Senhor quer falar para nós neste dia não é necessariamente sobre riquezas, mas é sobre o coração. Porque a palavra de Deus diz que aonde está o coração, está o teu tesouro. Então, se aquele homem rico fosse rico, porém tivesse o coração voltado ao Senhor, ele hoje poderia estar no seio de Abraão. Fosse um homem humilde, fosse um homem íntegro e servisse a Deus, ele poderia estar no seio de Abraão. Porque o próprio Abraão era um homem próspero, era um homem rico, mas era um homem temente ao Senhor, era um homem que servia ao Senhor. O que o Senhor quer falar para nós não é necessariamente sobre a riqueza, mas é o desejo, a intenção do coração. O coração daquele homem estava na sua riqueza, o coração do homem estava na sua posição. A posição, ele viveu todo o galardão dele na terra, dias de glórias, dias de exaltação na terra. O Senhor nos chama a atenção para isso. Cuidado com o teu coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. Não devemos nos apegar às coisas dessa terra, às coisas que a traça corrói. A traça e a ferrugem corrói. Nós temos que nos apegar àquilo que vem do alto. Se nós, se apegando àquilo que vem do alto, buscando aquilo que vem do alto, conquistarmos ainda assim coisas terrenas, aleluias, amém. O Senhor tem o melhor para mim e para a tua vida. O Senhor certamente tem o melhor para cada pessoa.
Cada um, Deus vai conduzir de uma maneira. Haverão servos do Senhor prósperos e haverão servos do Senhor mais simples. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Mas nós não podemos deixar o nosso coração contaminar com as coisas deste mundo. Não podemos deixar o nosso coração se contaminar com as riquezas deste mundo, com os prazeres deste mundo. A palavra vem dizendo que esse mendigo e ainda leproso, ele vivia à porta deste rico. Então, certamente, este rico, ele via Lázaro todos os dias. Ele passava por Lázaro, mas ele ignorava Lázaro. A palavra não é clara, não explica claramente como era o contato deles dois. Mas, por ele ser leproso, automaticamente ele tinha que manter uma distância. Porque era a lei deles não se associar, não ficar com pessoas que tinham problemas de lepra, porque eles poderiam ser contaminados. Mas isso não impedia o homem de ajudar a Lázaro. Isso não impediu o homem de oferecer um pouco do que ele tinha, porque ele tinha muito. Ele poderia ter estendido a mão para o seu próximo. Ele poderia estar atento à necessidade daquele homem que estava mendigando na sua porta. Quantas pessoas o Senhor tem colocado diante de nós, implorando a nós por migalhas, implorando a nós por algo que eles precisam. Glória a Deus, aleluias. E muitas das vezes tem feito como? A história do bom samaritano. Passou o levita, olhou e ignorou. Passou o sacerdote, olhou e ignorou. Mas quando veio o samaritano, aquele a quem ninguém dava nada, aquele a quem era rejeitado pela sociedade, aquele a quem era taxado como o errado da sociedade, ele sim estendeu a sua mão para aquele homem e ajudou aquele homem. É de onde menos esperamos é que vem uma boa ação. Lázaro estava naquela condição, porém Lázaro tinha um coração dele no Senhor. Porém, Lázaro estava buscando ao Senhor, porque ele foi para o seio de Abraão. Talvez Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Não sabemos o porquê que Deus permitiu que Lázaro vivesse a sua vida desta maneira e padecesse desta maneira. Talvez o propósito de Lázaro fosse exatamente esse, de ser ali um instrumento nas mãos do Senhor para provar para algumas pessoas o quanto o coração está contaminado, o quanto o coração está preso às coisas terrenas. Mas o Senhor nos traz um alerta, que nós venhamos estar atento àquele que está do nosso lado, que nós venhamos nos compadecer do nosso próximo. Aleluias, que nós não venhamos menosprezar ninguém, porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos por cima, quando na verdade aquele que está caído é que tem um bom coração e o Senhor levará para o seio de Abraão. Quando os dois morrem, a palavra de Deus diz que aquele homem rico avista Lázaro no seio de Abraão e ele estava no tormento. E ele então pede que aquele homem que ele rejeitou, aquele homem que ele ignorou, molhe a ponta do dedo na água e na sua boca, para tentar aliviar. Então agora as coisas estavam invertidas. Aquele homem que era poderoso estava mendigando um socorro da parte de Lázaro. Mas agora era tarde demais, porque agora os seus caminhos já estavam determinados. E Abraão diz que não tinha como isso acontecer, porque havia um abismo entre eles. Quando eles estavam vivos, eram colocado um abismo diante deles, o orgulho, o eu, o ego. Agora eles estavam separados de verdade, porque aquele homem que tanto sofreu estava vivendo o seu galardão de descanso, de alegria. E aquele homem que antes já tinha vivido o seu galardão estava vivendo as consequências de seus atos. Então o Senhor nos traz esse alerta, de estarmos atentos, com os olhos atentos para o nosso próximo. E aquele homem
se conscientizou do que ele tinha feito, porém tarde demais. E ele diz: permita que eu vá. Permita, pai Abraão, que Lázaro vá até os meus irmãos e conte tudo o que está acontecendo. Fale para eles que eles precisam mudar também a atitude. Que é bem provável que os irmãos dele agiam da mesma maneira que ele agia. Porque senão não haveria a necessidade de enviar eles até a casa deles. Então aquele homem, aqueles irmãos, agia da mesma maneira. E ele, aflito e angustiado, pensou: os meus irmãos agem como eu agia. Certamente eles morrendo, eles também virão para onde eu estou e eu não quero. Eu não quero que eles venham para cá. Então ele implora a Abraão para que mande a Lázaro até a casa dele. E avise para os seus irmãos, para mudar o comportamento, para mudar a sua maneira de agir, para que eles não venham estar neste lugar. Então Abraão diz: não precisa ser feito isso, porque há profetas no meio dele. Não precisa, porque Moisés está lá. Moisés vai falar. E também há profetas que podem estar falando. Não é necessário vir uma pessoa dos mortos para avisar. E sim dar ouvido àquele que tem clamado, dar ouvido àquele que tem pregado a palavra de Deus e dizendo assim: se arrependa, mude o seu comportamento, porque ainda há uma chance. E ele diz: não, ele não vai ouvir, eles não vão ouvir. Por que ele diz que eles não vão ouvir? Porque ele ouvia os profetas falarem, ele ouvia os profetas falarem sobre o arrependimento, os profetas falarem sobre a palavra de Deus, mas ele ignorava. Ele achava que era tudo mentira. Hoje em dia temos vivido da mesma maneira. As pessoas têm falado, os profetas têm falado, pregado a palavra de Deus, pregado o arrependimento, mas as pessoas têm ignorado. As pessoas já não acreditam que verdadeiramente há o inferno, verdadeiramente há o céu, têm duvidado. Então pode um profeta falar que ninguém vai acreditar, mas vindo alguém do morto, segundo ele vai acreditar. Porque alguém que já viveu essa situação vai estar contando para eles. Mas hoje o Senhor nos dá uma opção. Hoje o Senhor nos dá uma saída. Hoje Ele nos mostra essa história. E com essa história vem uma reflexão. Como está a minha vida diante do Senhor? Hoje nós podemos ouvir e ter a certeza de que há verdadeiramente o céu e o inferno. E para onde nós queremos ir? Porque as nossas atitudes é que vai nos conduzir para determinados lugares. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os teus olhos espirituais. Que o Senhor possa te fazer refletir sobre o teu comportamento. Aleluias. Que não seja como este homem, já estando lá, se arrepender. Mas se arrependa antes, enquanto há tempo. A palavra do Senhor clama: se arrependa enquanto há tempo. Pois o Senhor tem um plano de salvação para a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo de Deus mover o teu coração ao arrependimento, à transformação de vida, para que o Senhor venha operar na tua vida grande libertação, para que o Senhor venha operar na tua vida uma grande obra. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.